Esse texto está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e é uma das mais belas declarações sobre o nosso Salvador no Novo Testamento. Inclusive, ele tem uma frase que só está presente nesse texto no Novo Testamento. Ele fala que tudo foi feito para ele. Foi apenas aqui que o Senhor revelou essa verdade. E nós vamos refletir sobre o texto de Colossenses, mas no capítulo 3. Então, convido você a abrir capítulo 3, vamos rapidamente meditar sobre os 4 primeiros versos. Essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses foi escrita quando ele estava na prisão, provavelmente em Roma, depois da sua última viagem. Ele, em prisão domiciliar, recebia muitas visitas. Ele ficou anos ali e as pessoas o procuravam para aconselhamento, para ensino. Pastores de igrejas que ele havia implantado o procuravam. E foi, então, nesse contexto que Epáfras, que foi quem fundou a igreja de Colossos, foi procurá-lo. A igreja de Colossos, uma cidade pequena, que ficava perto ali da cidade de Laodiceia, aquela lá da carta do Apocalipse, e o Epáfras, naquela cidade, naquela igreja de Colossos, congregava Filemão, para quem o apóstolo Paulo também escreveu uma carta, Onésimo, que era o escravo de Filemão. Então, essas cartas foram escritas na prisão, nessa prisão domiciliar. E Epáfras, então, foi lá levar para o apóstolo Paulo algumas situações que vivia na igreja. Então, essa igreja estava passando por, muito possivelmente, pela presença de alguns falsos mestres que traziam ensinos muito complexos ali para aquela igreja. Era uma grande salada de frutas bem passada. Então, eles tinham recebido ali, era uma igreja formada de gentios e judeus que vinham para o cristianismo, e eles traziam, em parte, esses falsos mestres, ensinos que tentavam retomar práticas do judaísmo, como restrição de alimentos, como guarda de dias e práticas de purificação, e, ao mesmo tempo, a cultura grega, trazendo aspectos como que pré-gnosticismo, como a necessidade de disciplina, como o pensamento deles de que a matéria não era boa, o que era boa era o espírito. Então, isso estava começando a surgir dentro da igreja de Colossos. E Epáfras trouxe isso para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu, então, essa carta para destacar a maravilha e a suficiência e a excelência da pessoa do nosso Salvador. Então, é uma carta onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, destaca aspectos únicos do nosso Salvador, uma beleza que eu chamo até de uma beleza cósmica, porque alguns textos são únicos no Novo Testamento. E ele tem o objetivo de mostrar para aqueles cristãos de Colossos, que ele reconhece como cristãos, nós vamos ver aqui no texto, que eles precisavam focar a sua vida, o seu pensamento, o seu comportamento, os seus valores, suas atitudes em Cristo Jesus, pois ele era suficiente, eles não precisavam mais de nenhuma prática, eles não precisavam mais de guardar o sábado, eles não precisavam mais de fazer campanha de 7 dias de jejum, nem de reunião de oração de quebra de maldição, eles não precisavam mais de restrição de alimentos, nada, porque Cristo é suficiente. Então, tem alguma similaridade com práticas que muitas vezes as nossas igrejas hoje em dia acabam adotando, inclusive trazendo aspectos judaicos para o culto cristão, que também parece que estava acontecendo. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta para destacar. E no meio dessa carta, ele traz esse texto que nós vamos focar hoje, onde, a meu ver, ele revela o nosso futuro. Ele destaca o nosso passado, ele fala quem nós somos no presente e quem nós seremos no futuro. Então, se você quer saber o seu futuro, está escrito nesse texto.
A sua verdadeira identidade está revelada aqui nesse texto pelo apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Antes de ler, nos primeiros 2 versículos ele faz um compêndio doutrinário e nos 2 últimos versículos ele traz a prática. O que fazer com as verdades que ele ensinou nos capítulos 1 e 2. Então, esse início do capítulo 3, ele está preparando o coração daqueles irmãos para indicar o que eles deveriam fazer com as verdades maravilhosas que ele ensinou no capítulo 1 e 2. Entre essas verdades, esse texto que nós cantamos aqui, onde ele fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele fala que nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades, tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele. De novo, essa frase maravilhosa. Tudo foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é o mantenedor de tudo, pois nele tudo subsiste. Não existiria vida sem ele e nenhuma vida seria mantida e nenhuma vida continuaria existindo se não fosse por ele. Ele é o cabeça da igreja, do corpo, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Em todas as coisas tem a primazia e nele reside toda a plenitude. Além de outras coisas, ele destaca a obra de Cristo em seguida e no capítulo 2 ele mostra o seu amor, manifestando a sua preocupação e destacando os conselhos para aquela igreja. Muito bem. O texto do capítulo 3, então, nos diz assim, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Vou ler uma outra versão na linguagem de hoje, que destaca alguns aspectos e alguns detalhes da tradução do grego, ficam um pouquinho melhores aqui nessa versão. Vocês ressuscitaram com Cristo, passando da morte para a vida. Portanto, põe o seu interesse nas coisas que estão no céu, onde Cristo está sentado no seu trono, ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram e as suas vidas estão escondidas com Cristo, que está unido com Deus. A verdadeira vida de vocês é Cristo, e quando ele aparecer, então vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Mesmo texto. Ele começa então com o portanto. Indica que ele vai aplicar, que esse texto é uma continuidade dos textos anteriores, e, portanto, por causa de tudo que vocês já ouviram, já leram que eu escrevi, se fostes ressuscitados, e esse se fostes, no original tem mais o sentido de, uma vez que vocês foram ressuscitados, ele considerava aqueles cristãos, lendo essa carta, como convertidos, como cristãos. Por isso que a outra versão que eu li, ele começa dizendo, vocês ressuscitaram com Cristo. Então, como vocês ressuscitaram com Cristo, então, meus irmãos, esse texto é dirigido a cristão. Se você é cristão, esse texto é para você. Se você é cristão, é porque você passou por um processo de conversão, que a palavra grega é metanoia, mudança de mente. Não foi apenas um arrependimento e tristeza pelos seus pecados. É além disso. É uma nova forma de pensar, de viver, de priorizar, uma nova mente, uma nova natureza. É isso que ele está dizendo então. Então, se você é cristão, esse texto é para você. Se você não é cristão, fica aqui comigo, porque no final ainda tem um texto para você.
Mas ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Como você é cristão, ele diz aqui que você já foi ressuscitado. Ele usa nesse texto 4 tempos verbais. Ele usa verbo no passado, ele usa verbos no presente, ele usa verbos no futuro. Ele usa um verbo no imperativo, que vai ser no final que eu vou falar sobre ele. Então vamos falar sobre o passado. Aqui ele vai falar com os verbos no passado quem você era. Ressuscitados juntamente com Cristo. Se você é cristão, você foi ressuscitado com Cristo. Se você foi ressuscitado com Cristo, significa que você estava morto. Então, primeira verdade sobre o seu passado. Você estava morto. Morto, unido intrinsecamente com Adão, na morte. A morte que Adão trouxe, a morte que o pecado trouxe, você estava unido com ele, na morte. Embora você andasse por aí. Você e eu, e todos nós. Embora nós andássemos por aí, era como se fosse o Walking Dead, aquele bando de zumbi andando, pensando que está vivo, mas estava morto. Morto espiritualmente. Então, se vocês ressuscitaram com Cristo, é porque estavam mortos. Então, nós estávamos mortos. Desde quando? Gente, tivemos aqui as crianças lindas, fofinhas, bochechudinhas. Nasceram mortas no pecado. Todas elas. Nenhuma nasceu pura. Nenhuma. Não sou eu que estou falando, é a palavra. E todas precisam de uma metanoia. São lindas e maravilhosas, mas mortas nos delitos e pecados. E o apóstolo Paulo fala sobre isso também na carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma carta que tem alguma semelhança com a carta aos Colossenses, porque também foi escrita na mesma prisão. Só que o foco da carta aos Efésios é a igreja, é a eclesiologia. A carta aos Colossenses tem um foco em Cristo, é cristologia. Mas tem alguns elementos que parecem comuns, e ele lá no capítulo 2 ele fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. A palavra mortos é necros, de necrose, necrotério, ausência de vida. Então, primeira verdade sobre você, sobre a sua vida, é que você estava morto no passado. Mas aqui também, ele diz que você foi ressuscitado. Então, se você é cristão, você passou de um estado de morto para um estado de vivo. Você agora é um ressuscitado. Isso significa que quando Jesus morreu naquela cruz, você foi incluído naquela morte. Quando Jesus morto, e ele morreu mesmo, não foi uma morte fake, foi uma morte de verdade. Quando ele foi retirado daquela cruz e colocado no túmulo, você foi incluído naquele túmulo. Só que, como você estava unido com ele naquele túmulo, quando ele se levantou da morte e abriu aquele túmulo, você também estava incluído com ele. Então você, que estava morto, passou pelo que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Isso fala lá em Apocalipse, no capítulo 20. A primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado, do capítulo 20 de Apocalipse. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, segunda verdade sobre o seu passado. A primeira é que você estava morto. A segunda, se você é cristão, é que você foi incluído na ressurreição de Cristo. Que você passou pela primeira ressurreição. Então você deixou de ser um zumbi para ter vida. Essa sua primeira ressurreição aconteceu na sua alma. Você hoje é uma alma que vive. Uma alma vivente, segundo a verdade
sobre a sua vida, sobre o seu passado. Você estava morto, você foi incluído na ressurreição de Cristo, você hoje é um ser que tem vida. Ele diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então significa que você passou por essa primeira ressurreição. Primeira verdade sobre a sua vida, sobre a minha vida, seu passado e o meu passado. É que nós morremos com Cristo, já ressuscitamos com Cristo, passamos pela primeira ressurreição. Mas ele continua no texto. Seu presente. Falamos sobre o seu passado. Agora o seu presente. Você que é cristão e passou pela primeira ressurreição, quem é você hoje? Ele diz aqui, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, eu vou pular o buscar as coisas lá do alto, porque fica para o final. Ele diz aqui, buscando o verbo no indicativo do presente. Versículo 3. A vós, porque morrestes, outra coisa do seu passado que nós falamos. Você morreu com Cristo, você estava morto, participou da morte com Cristo, participou da ressurreição com Cristo, você passou pela primeira ressurreição. Agora o verbo no indicativo. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Não sei se você já parou para pensar nesse texto aqui, o que significa ter a vida oculta com Cristo. Então, você sabe que você está vivo, porque passou pela primeira ressurreição. Mas você não foi largado na vida. A sua vida foi comprada, foi unida a Cristo inseparavelmente, de forma que quando ele subiu de volta para o Pai, levou a sua vida. Olha só que coisa. Ao mesmo tempo que você vive aqui, nesse país, você vive em algum lugar oculto com Cristo. Essa palavra oculta, no grego, traz o sentido também de escondida, em segredo. Então eu vejo dois aspectos em ter a vida oculta com Cristo. Primeiro é o segredo, que significa que ninguém sabe exatamente quem você é, porque a sua verdadeira identidade hoje em Cristo ela está oculta. O mundo não consegue ver a diferença entre um cristão e o não cristão, a não ser que o comportamento do cristão seja diferente como deve ser. Mas olhando na rua, não dá para saber, porque a sua verdadeira vida pós-primeira ressurreição está oculta ainda, escondida ainda em Cristo. Ainda. Assim como o mundo não consegue ver a Cristo. Não é verdade? Não consegue ver a Cristo. Porque ele também está temporariamente oculto. Nós o vemos pela fé. Porque que nós fomos incluídos na sua ressurreição, portanto, nós o vemos pela fé. Mas, de certa forma, ele ainda é meio oculto a nós. Nós não temos consciência da glória que é essa pessoa inexplicável que é Jesus Cristo. Talvez nunca tenhamos, nem quando estivermos com ele na glória, talvez nunca tenhamos a compreensão plena de quem é Jesus Cristo. Mas, primeiro aspecto é esse, é que a sua verdadeira identidade como cristão ainda não foi plenamente revelada. Talvez nem mesmo para você. Talvez nem mesmo você tenha consciência do valor, da maravilha que você tem vivendo a sua vida oculta em Cristo. E o segundo aspecto de oculta em Cristo é que a sua vida está guardada.
em um lugar inacessível. Um lugar de onde ninguém pode tirar. A sua vida está protegida. A sua vida está cuidada. A sua primeira ressurreição está garantida. Em um lugar oculto. Mas não é simplesmente um lugar oculto, onde você está sozinho ou no vazio. Você está com Cristo, porque quando você foi incluído na sua ressurreição, você foi unido inseparavelmente a Ele. Mas não só isso. Está oculta com Cristo, olha comigo aqui no texto, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, terceira verdade sobre a sua vida presente. A primeira é que você passou pela ressurreição, você está vivo. A segunda é que a sua vida não foi se largada por aí, a sua vida está oculta, guardada, protegida, segura em Cristo. Terceira verdade é que está oculta, guardada, protegida, segura em Cristo com o Pai. Com o Pai. O lugar onde Jesus está, assentado no texto aqui, buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e a sua vida está oculta com Ele nesse lugar. E nós lembramos que o Senhor falou isso no Evangelho de João, quando Ele disse, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. E aqueles que o Pai me deu, eu jamais lançarei fora. Está falando sobre você. Então, sua vida está oculta. E essa é a verdade sobre o seu presente. Eu não sei o que você passa na sua vida. Eu não sei os traumas que você carrega, as dores que você sente hoje. Eu não sei se você tem um câncer terminal ou alguma outra doença terminal. Eu não sei se você não tem emprego, se você não consegue se relacionar com sua família. Eu não sei as dúvidas e os níveis de questionamento que você tem no seu coração. Mas se você é de Cristo, se você passou pela conversão, sua mente mudou, e isso tudo ainda existe na sua vida, Deus sabe. E tudo isso está também oculto, guardado com Cristo em Deus. Sua vida pertence a Ele. E Ele sabe de cada uma dessas dores, cada uma dessas dúvidas, cada angústia que você tem. Porém, o mais importante de tudo é que um dia isso tudo vai passar. E a sua vida continuará oculta com Cristo em Deus. Essa é a segunda verdade sobre o seu presente. Você é um cidadão de dois mundos. Você vive aqui e você vive nesse lugar oculto com Cristo em Deus. Como administrar isso? É o nosso chamado. Vida cristã não é fácil, porque nós vivemos nesses dois mundos. Temos deveres, a gente estava vendo isso no EBD hoje mais cedo. Temos deveres a cumprir nesse mundo, com o nosso país. Embora a nossa verdadeira identidade ainda não tenha sido revelada. Por isso que nós ainda estamos aqui. Então, verdade sobre o seu presente. Você está vivo. Sua vida está oculta com Cristo. Sua vida está oculta com Cristo em Deus, em um lugar guardado, protegido, inacessível. Ninguém pode te arrancar desse lugar, nem mesmo você. Nem você consegue sair desse lugar. Mas ele também fala, e agora vamos para os textos com os verbos do futuro.
Ele fala sobre o seu futuro. O que vai ser de você? Capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, futuro, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, futuro. O que ele está dizendo aqui é que vai chegar um momento no tempo, na linha do tempo, que o Cristo que está oculto vai se manifestar. E essa palavra manifestar, ela no original também tem o sentido de se revelar. Aquilo que está oculto, se revelar, desvendar. Quando Cristo se revelar, aí vai falar sobre você. Vós também sereis manifestados. Então, o seu futuro é esse. O seu presente pode estar muito difícil, pode ser péssimo, complicado, aparentemente insolúvel, mas o seu futuro está definido. Quando Cristo, que está em oculto, junto com você, e você junto com ele, se revelar, se manifestar, quando ele se tornar conhecido de todos aqueles que nem pela fé o conhecem, porque não passaram pela conversão. Esse dia vai chegar, então essa é uma verdade que o texto fala. Vai chegar o dia em que todos o verão na sua glória, porque ele vai se revelar na sua glória. Quando esse dia chegar, ele não vai se revelar sozinho. Olha só que coisa impressionante. Ele não vai deixar você lá no oculto e ele se revelar, porque você está unido inseparavelmente a Cristo. Então, sobre o seu futuro, a sua verdadeira identidade, quem você é, versículo 4, final do versículo 4, vós também sereis manifestados com ele. O texto lá da outra versão, da versão na nova linguagem de hoje, diz: quando ele aparecer, então vocês aparecerão com ele. Então, o seu futuro revelado aqui. O seu futuro é, no dia que Cristo voltar, você também será revelado com ele. A sua verdadeira identidade será revelada com ele. A sua verdadeira natureza, a sua verdadeira pátria será manifestada com ele no dia quando Cristo se revelar. Mas não é só isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Você estava unido com ele na morte. Você estará unido com ele em glória. Quando ele se manifestar em glória, ele não vai deixar você lá naquele lugar oculto. Ele vai trazer você junto com a glória dele. Então, você que inicialmente no passado estava unido com Adão na morte, passou pela primeira ressurreição, se uniu plenamente a Cristo. De forma que o seu presente está oculto com Cristo. O seu futuro vai ser revelado. O oculto que está oculto vai ser revelado. E você será também incluído na glória dele. Da mesma forma que ele te incluiu no túmulo com ele, ele também se incluiu no seu túmulo quando você for para lá. Esperar o dia que ele se manifestar. Então, meu irmão, se você partir dessa aqui, hoje, amanhã, daqui 5 minutos, saiba que a sua vida já está oculta em Cristo e que ele estará junto com você no túmulo. E como ele é Deus de vivo e não de mortos,
você não fica no túmulo. A sua alma está viva. A sua alma vive com Cristo. A sua alma não vai permanecer na morte, em nenhum estado de inconsciência, nenhum estado de dormência. Se a sua alma está presente com Cristo, e Cristo é Deus de vivo, a sua alma está viva e o seu corpo vai morrer e a sua alma continuará viva com Cristo. Então, não tem nesse texto a possibilidade de pensar em um estado de dormência, mas sim um estado de vida. Você passou pela primeira ressurreição. E quando Cristo se manifestar, você vai se manifestar também junto com a glória dele. Agora, isso se você é cristão. Porque o texto de Apocalipse também diz que quem passa pela primeira ressurreição, que é o seu caso e o meu caso, não passa pela segunda morte. Porque a primeira morte você já passou. Lá no caixão. Se você é cristão, Cristo está lá contigo e você não está morto. A sua alma está com Cristo. Mas a segunda morte é pior que a primeira, porque essa não tem solução. Essa é para aqueles que não passaram pela primeira ressurreição. Então, essa é a palavra para você que ainda não é de Cristo. Se você passar pela morte sem Cristo, você estará sozinho, num vazio. Enquanto o cristão está unido a Cristo com o Pai, o não cristão entra num vazio, num vácuo, numa solidão que se chama inferno. A prévia da segunda morte. Muito bem. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Agora começam os verbos no tempo imperativo. E aí é uma ordem que o apóstolo Paulo traz, inspirado pelo Espírito Santo. Então, você é cristão, você sabe que estava morto no seu passado, participou da morte, da ressurreição de Cristo. Hoje você vive, Cristo é a sua vida, você vive por Ele. A sua vida está oculta em Cristo. Seu presente está guardado. Sua vida está guardada, protegida, segura em Cristo. E o seu futuro é a ser manifesto juntamente com Cristo em glória. Maravilha. Você é cristão, esse é você. Essa é a sua história. Passado, presente, futuro. Então, coloque as coisas do seu presente na perspectiva adequada, de que o seu futuro é ser manifesto com Cristo em glória. Agora, muito bonito, o que isso significa na sua vida? O que isso precisa significar na minha vida, na sua vida? É o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, nesses tempos verbais, no imperativo. É uma ordem. Ele dá duas aqui. Primeira, buscai as coisas lá do alto. Lá onde você está, sua vida está lá, oculta com Cristo em Deus. Portanto, meu irmão, a marca da sua vida, uma delas, precisa ser essa aqui. Buscar as coisas lá do alto. Buscar, a palavra no original, tem o sentido de desejar ardentemente, ansiosamente, perseguir com determinada resolução, é o termo. E aí eu pergunto, você vive assim? O que é que você persegue com determinada resolução na sua vida? São as coisas lá do alto? O que são as coisas lá do alto? Desejar as coisas do alto ardentemente significa olhar o contexto da sua vida e da minha vida e pensar assim:
O que eu passo mais tempo me dedicando a fazer? Em que eu passo mais tempo pensando? Quando você não está pensando em nada, não está fazendo nada, você está pensando em quê? Uns dizem que o homem tem assim, um espaço do cérebro que ele é capaz de ficar pensando no nada. Parece que a mulher não tem esse espaço. Está sempre aí. Por isso são mais inteligentes que nós. Mas, quando não está pensando em nada, o que a gente está pensando? Você é cristão. Quanto tempo você se dedica a pensar no futuro da glória que vai ser revelada, a pensar no céu? Quanto tempo você se dedica a buscar aqui nessa palavra textos que vão alimentar a sua vida que está oculta em Cristo? Se a sua vida está oculta em você, é cristão, você passou pela mudança de mente, sua vida está oculta em Cristo. Cristo é a vossa vida, como está aqui, significa que quando você acorda, a primeira coisa que você pensa é Cristo. E quando você dorme, a última coisa que você pensa é Cristo. É assim na sua vida? É assim na minha vida? Nas 24 horas do dia, quanto por cento eu passo pensando em Cristo, na sua glória, na sua pessoa, e lembrando que Ele é tudo aquilo que nós cantamos aqui em Colossenses 1. Meditando em cada frase daquela. Ele é a imagem do Pai. O que significa isso? Quanto tempo eu passo pensando nisso? Todas as coisas foram feitas para Ele. Poxa, eu fui feito para Ele. Quanto tempo nós passamos pensando nisso? O imperativo do apóstolo Paulo. Se nós somos aquilo que ele descreveu no nosso passado, presente, e seremos aquilo no futuro, então a marca da nossa vida como cristão é buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, porque lá está o nosso coração. É assim? Quanto tempo você passa dedicando a isso? A ficar em silêncio na presença de Cristo? Quantos minutos por dia? Por semana? Por mês? Mas ele também dá outra ordem. Versículo 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Essa palavra pensai é interessante aqui. Depois vocês podem perguntar à professora Simone, que está ali, que é professora de grego. Mas essa palavra no texto aqui, ela não, que o apóstolo Paulo usou, ela não tem tradução para o português. Também não tem tradução para o inglês. Então, algumas versões trazem pensai, outras trazem buscai ardentemente, outras trazem comporte-se como, porque ela não tem uma tradução para o português. Porque ela significa várias coisas. Ela significa pensamento, vontade e atitude. Em uma palavra no grego, o apóstolo Paulo estava dizendo: seu pensamento, sua vontade e sua atitude precisa estar nas coisas lá do alto. Então não é só pensar e meditar no céu ou sobre o céu. Começa pensando. Quanto mais você pensa sobre o céu e busca o que é o céu aqui no texto bíblico, mais você vai se afeiçoar pelo céu. Quanto menos você busca, quanto mais você alimenta a sua vida com as coisas que são aqui da terra, que são legítimas, são necessárias, são úteis, são santas. Você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Boleto chega toda semana, tem que pagar, então tem que trabalhar. Tem que cuidar dos filhos, tem que ensinar os filhos, tem que cuidar da casa, né? Você quer progredir na sua vida. Isso tudo é santo, é lícito, é santo, é saudável. O Senhor tem prazer em que nós tenhamos essas alegrias na vida, mas essas coisas não podem ser a razão da nossa vida, da sua nem da minha. Não posso eu passar 90% do meu dia
nem posso, porque eu durmo mais do que 10%, pensando nessas coisas bacanas, que são santas, que são necessárias, que são lícitas. Porque aí, quanto tempo eu vou passar pensando nas coisas do céu? Porque quanto mais eu pensar, mais a minha vontade será de me conformar, de experimentar essas coisas do céu. O contato com Cristo. Aspirar, viver à disposição de Cristo. Ter o seu tipo de atitude para com o meu próximo. Porque quando eu me coloco na minha verdadeira identidade, eu sei que eu estava morto, que eu não fiz nada para receber vida, que o Senhor soberanamente me deu vida, eu ressuscitei, eu estou vivo, minha vida está oculta em Cristo, nada me tira das mãos dele. Poxa, como eu vou tratar a minha vida, as pessoas, as dificuldades, as necessidades e as minhas prioridades? Então, quando o apóstolo Paulo fala, pensai aqui, pensamento, vontade, o pensamento vai alimentar a minha vontade, o pensamento vai mexer com o meu âmago, com a minha disposição mais profunda e vai me levar à prática, a ter atitude que reflitam a verdade de que eu vivo uma vida oculta, unida com Cristo. E aí eu pergunto, meu irmão, minha irmã, e pergunto para mim também, será que a minha vida reflete alguém que está unido com Cristo, que carrega a marca de Cristo? Onde está a minha prioridade? Onde eu passo o meu tempo pensando, buscando, procurando entender e conhecer? Essa é uma ordem que o apóstolo nos dá, uma vez que nós somos cristãos e passamos por uma mudança de mente e de coração. Então, para finalizar, esse texto falou, se nós somos cristãos, quem nós fomos no passado, quem nós somos do presente, onde está a nossa vida, e quem nós seremos no futuro. Que a nossa identidade vai ser revelada, manifestada com Cristo em glória. Seremos participantes da glória de Cristo. Isso é indescritível, não tem como haver palavras para descrever como será essa glória. O Senhor falou, insondáveis coisas. Agora, essa verdade precisa mudar o nosso pensamento, precisa mudar a nossa vontade, precisa mudar a nossa atitude. Nós precisamos passar mais tempo pensando no céu. Passar mais tempo pensando no céu vai nos levar a viver uma vida que expressa os valores do céu. E isso vai impactar a nossa vida, a vida das pessoas mais próximas, a vida das pessoas menos próximas, o ambiente que nós vivemos, o trabalho, a nossa relação com nossos adversários, a nossa relação com aqueles que nos caluniam, com aqueles que nos acusam, vai ser totalmente diferente, porque a nossa perspectiva vai ser de alguém que sabe quem é, que sabe que sua vida pertence, está unida inseparavelmente a Cristo, que um dia muito próximo vai ser manifesta junto com Cristo, e que antes disso você pode ir para o túmulo confortavelmente, sabendo que a hora que você fechar os olhos aqui, vai abrir com Cristo. Então, se você é cristão, a sua vida precisa refletir essa verdade. Pensai, pensamento, vontade e atitude nas coisas lá do céu. Viva como cidadão do céu. Agora, se você não é cristão, essas verdades não se aplicam a você. Se você não é cristão,
se você não passou pela conversão, mudança de mente, onde o seu amor deixou de ser você mesmo e passou a ser Cristo, que é a sua vida, ainda que imperfeitamente, ainda que cheio de dúvida e dificuldade, mas o Senhor sabe, e por isso é que Ele nos traz unidos inseparavelmente a Ele, porque se nós fôssemos deixados ao nosso cuidado, pobre de nós, ainda assim você é cristão, e você vai ser manifestado com Cristo em glória. Agora, se você não é, no dia que Cristo se manifestar em glória, você vai se defrontar com aquele Cristo celestial que hoje está oculto de você. Mas ele vai se manifestar. E aí, a Bíblia nos ensina que haverá dois grupos distintos de pessoas. Vão ouvir uma frase do Cristo em glória, e outros vão ouvir outra. Uns vão ouvir o que está em Mateus capítulo 24. Vinde benditos do meu Pai. E aí eu pergunto, você vai ouvir essa frase? Se você é cristão, e por consequência, você vive como cristão, que é o que referenda, né, o fato de você ser cristão, você vai ouvir, vinde benditos do meu Pai. Agora, se você não é cristão, se você não passou pela primeira ressurreição, se você não está unido a Cristo, sua vida hoje não está oculta em Cristo, você vai ouvir o que ele mesmo fala um pouco mais adiante em Mateus 24. Apartai-vos de mim, malditos. Então eu pergunto para você, qual frase você quer ouvir no dia que Cristo se manifestar em glória? Vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos? O Senhor nos dê graça e nos ajude a viver uma vida que expresse os valores celestiais e a identidade daquele com quem estamos plenamente e eternamente unidos. Amém? Reverendo Clemente. Queridos irmãos, nós vamos orar, depois eu irei impetrar a bênção dos irmãos. Fiquem de pé, por gentileza. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, que nos trouxeste a tua casa nesta manhã do teu dia, um dia especial. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Nós te agradecemos pela escola dominical, e agora, Senhor, pela transmissão da Tua Palavra. Ó Deus, nós estamos aqui reconhecendo, Senhor, as Tuas bênçãos maravilhosas em nossas vidas. Reconhecendo que Tu és um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, majestoso, glorioso, zeloso, maravilhoso, misterioso, poderoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos porque estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Tu nos deste vida em Cristo Jesus. Pai querido, que graça maravilhosa. Andávamos no caminho da morte, servindo ao Deus minúsculo, Deus da morte, Satanás, caminhando para a perdição, e a Tua graça nos alcançou, nos tirando desse caminho de perdição, de condenação, nos levando para um caminho da vida eterna. Tu és o Deus único, eterno e verdadeiro. Tu és o Deus que nos ama. Ó Deus, ajuda-nos a levarmos esta mensagem maravilhosa a muitas pessoas por esse Brasil afora, Senhor, que se encontram mortos espiritualmente. Aviva a Tua igreja,
a igreja fiel neste Brasil continental, para que pregue cada vez mais a palavra da salvação em Cristo Jesus. Também te pedimos, ó Deus, que tu abençoes os missionários, e andam também por esse Brasil afora, levando a tua palavra, pregando a salvação em Cristo Jesus. Te pedimos agora de uma maneira especial, Senhor, que tu abençoes o trabalho missionário que esta igreja vai ter na sua programação. Que essa programação seja grandemente abençoada por ti. Pai querido, abençoa a nossa igreja, continua abençoando a nossa igreja, o conselho, a junta diaconal, a escola dominical, o coral, enfim, toda a igreja, Senhor. Continue sendo alvo da tua graça e da tua misericórdia. Também te pedimos uma bênção especial para os nossos visitantes, que eles voltem outras vezes para ouvir o teu evangelho, puro e simples, salvação em Cristo Jesus. Pai querido, nós queremos também te pedir que tu abençoes a nossa semana de estudo, de trabalho, e também que sejamos bênçãos por onde quer que andemos, que possamos anunciar, Senhor, esta graça maravilhosa, que é termos a vida eterna em Cristo Jesus. Ó Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome. E ajuda-nos também, Senhor, a andarmos no caminho da santificação, uma vez que agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, ajuda-nos a fazer cada vez mais a tua vontade. Já estamos purificados pelo sangue de Cristo, mas precisamos lavar diariamente os nossos pés. Precisamos ter comunhão diária contigo, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos mais de acordo com a tua vontade. Tudo nós pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus, o teu Filho amado, nosso único e eterno Salvador. Amém.